A invenção do dia claro *** produced by Vasco Salgado Olisipo. Todos os direitos reservados. Nota do transcritor, aqui surge a assinatura do autor. Mas a invenção do dia claro mais escrita de uma só maneira para todas as espécies de orgulho, seguida das demarches para a invenção e acompanhada das confidências mais íntimas e guerras. Ensaios para a iniciação de portugueses na revelação da pintura com um retrato do autor por ele próprio. Primeiro milhar Lisboa Olisipo, apartado 14519221 Nous savons donner notre vie et entière tous les jours. Bénissons la vie et saluons la naissance du travail nouveau. Le monde en a pas d'anges, l'humanité se déplace tout simplement. J.N.S. espace prisonnier de ma raison. Deu fait ma force J.L.O.E. Deu. Splendeurs des villes. Point de cantique tenir toujours L.E. pas gagné. Rambo. Nota do transcritor, aqui surge o retrato do autor por ele próprio. Ao meu amigo Fernando Amado mais o livro mais entrei numa livraria. Pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, não duro nem para metade da livraria. Deve certamente haver outras maneiras de se salvar uma pessoa, se não estou perdido. No entanto, as pessoas que entravam na livraria estavam todas muito bem vestidas de quem precisa salvar-se. Comprei um livro de filosofia. Filosofia é a ciência que trata da vida, era justamente do que eu necessitava por ciência na minha vida. Li o livro de filosofia, não ganhei nada, mãe. Não ganhei nada. Disseram-me que era necessário estar já iniciado, ora eu só tenho uma iniciação, é esta de ter sido posto neste mundo à imagem e semelhança de Deus. Não basta? Imaginava eu que havia tratados da vida das pessoas, como há tratados da vida das plantas, contudo tão bem explicado, assim parecidos com o tratamento que há para os animais domésticos, não é? Como os cavalos tão bem feitos que é. Imaginava eu que havia um livro para as pessoas, como hóstias para cuidar da febre. Um livro com tanta certeza como uma hóstia. Um livro pequenino, com 2 páginas, como uma hóstia. Um livro que dissesse tudo, claro e depressa, como um cartaz, com a morada e o dia. Não achas, mãe? Por exemplo, há um cão vadio, sujo e com fome, cuida-se deste cão e ele deixa de ser vadio, deixa de estar sujo e deixa de ter fome. Até as crianças já lhe fazem festas. Cuidaram do cão porque o cão não sabe cuidar de si. Não saber cuidar de si é ser cão. Ora, eu não queria que cuidassem de mim, mas gostava que me ajudassem, para eu não estar assim, para que fosse eu o dono de mim, para que os que me vissem dissessem, que bem que aquele soube cuidar de si. Eu queria que os outros dissessem de mim, olha um homem. Como se diz, olha um cão. Quando passa um cão, como se diz, olha uma árvore. Quando há uma árvore. Assim, inteiro,
sem adjetivos, só de uma peça, um homem. Asterisco, 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 mas eu andei a procurar por todas as vidas uma para copiar e nenhuma era para copiar. Como o livro, as pessoas tinham princípio, meio e fim. A princípio o livro chamava-me, no meio o livro deu-me a mão, no fim fiquei com a mão suada do livro de me ter estendido a mão. Talvez que nos outros livros, mas os títulos dos livros são como os nomes das pessoas, não querem dizer nada, é só para não se confundir. Asterisco, 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 asterisco. Na montra estava um livro chamado O Leal Conselheiro, escrito antigamente por um rei dos portugueses. Escrito de uma só maneira para todas as espécies de seus vassalos. Bendito o homem que foi na verdade rei. O mestre que quer que eu seja mestre. Eu acho que todos os livros deviam chamar-se assim, O Leal Conselheiro. Não achas, mãe? O mestre escreveu o que sabia, por isso ele foi mestre. As palavras tornaram presentes como o mestre fazia atenção. Estas palavras ficaram escritas por causa dos outros também. Os outros aprendiam a ler para chegarem a mestres, era com esta intenção que se aprendia a ler antigamente. Asterisco, 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 asterisco. Sonhei com um país onde todos chegavam a mestres. Começava cada qual por fazer a caneta e o aparo com que se punha a escuta do universo, em seguida, fabricava desde a matéria-prima o papel onde ia assentando as confidências que recebia diretamente do universo, depois, descia até ao fundo dos rochedos por causa da tinta negra dos chocos, gravava letra por letra o tipo com que compunha as suas palavras, e arrancava da árvore a prensa onde apertava com segurança as descobertas para irem ter com os outros. Era assim que neste país todos chegavam a mestres. Era assim que os mestres iam escrevendo as frases que hão de salvar a humanidade. Asterisco, 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 asterisco. Quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas, só faltava uma coisa: salvar a humanidade. O pequeno é como o grande. O que está em cima é análogo ao que está embaixo. O interior é como o exterior das coisas. Tudo está em tudo. Hermes Trismegista mais e parte mais andames e vésperas mais a conferência improvisada mais. Minhas senhoras e meus senhores, mulheres e homens são as duas metades da humanidade, a metade masculina e a metade feminina. Há coisas inteiras feitas de duas metades e aonde não se pode cortar ao meio para separar essas duas metades. Exemplo, a humanidade com a metade masculina e a metade feminina. São duas metades que deixam, cada uma, de ser uma metade se não houver a outra metade. A linha que passa por entre estas duas metades é parecidíssima com o ar por dentro de uma esponja do mar, seca. Mas acerca do homem e da mulher, mais lembrou-me de uma oleografia que havia em minha casa. A oleografia estava cheia de amarelo do deserto. O amarelo do deserto era mais comprido do que a vida de um homem se não fosse o galope do cavalo onde o árabe rapta a menina loira. Na oleografia havia uma palmeira. A palmeira era tão pequena como a esmeralda do anel da menina loira.
A palmeira era assim tão pequena porque estava muitíssimo longe. Era em direção à palmeira que ia a correr o cavalo. Havia outra oleografia quando já tinham chegado à sombra da palmeira. O cavalo estava como morto por terra. O árabe, esse, ainda nunca tinha estado cansado, tinha a menina loira nos braços, como a esmeralda estava no anel. Eram 3 as oleografias. Na terceira oleografia estava sozinha a menina loira a dar de mamar a um menino verdadeiro. Mas acerca das 3 oleografias, mais estas 3 oleografias explicam muito bem como se pode ser senhora e como se deve ser homem. As senhoras como a menina loira. Os homens como o árabe. Um homem saber raptar, uma senhora merecer ser raptada. Exemplo de homem que soube raptar, o árabe. Exemplo de senhora que mereceu ser raptada, a menina loira da oleografia. Ser o árabe para desencantar a menina loira, ser a menina loira para que haja o árabe. Mais atenção, mas não falemos sem alicerces. Nós não estamos algures. Nós estamos aqui dentro de esta sala, onde eu estou a dizer a conferência, o chão, o teto, e 4 paredes. Vocês e eu. Para nos orientarmos melhor, aqui onde estou fica sendo o norte, lá no fundo da sala o sul, este ali e oeste de aquele lado. Que isto fique assim bem combinado entre nós, de tal maneira que, quando eu chamar sou aqui ao lugar onde estou, vocês se levantem, protestem, e digam que não, que o sul é lá no fundo da sala. Mais as palavras, mais o preço de uma pessoa vê-se na maneira como gosta de usar as palavras. Lê-se nos olhos das pessoas. As palavras dançam nos olhos das pessoas conforme o palco dos olhos de cada um. Mais viagens das palavras, mais as palavras timo moda. Quando acaba a moda para umas, começa a moda para outras. As que se vão embora voltam depois. Voltam sempre, e mudadas de cada vez. De cada vez mais viajadas. Depois dizem-nos adeus e ainda voltam depois de nos terem dito adeus. Enfim, toda essa turnê maravilhosa que nos põe a cabeça em água até ao dia em que já somos nós quem dá corda às palavras para elas estarem a dançar. Mais história das palavras, mais as mulheres e os homens estavam espalhados pela terra. Uns estavam maravilhados, outros tinham se cansado. Os que estavam maravilhados abriam a boca, os que se tinham cansado também abriam a boca. Ambos abriam a boca. Houve um homem sozinho que se pôs a espreitar esta diferença. Havia pessoas maravilhadas e outras que estavam cansadas. Depois ainda espreitou melhor. Todas as pessoas estavam maravilhadas, depois não sabiam aguentar-se maravilhadas e ficavam cansadas. As pessoas estavam tristes ou alegres conforme a luz para cada um, mais luz, alegres menos luz, tristes. O homem sozinho ficou a pensar em esta diferença. Para não esquecer, fez uns signos em uma pedra. Este homem sozinho era da minha raça, era um egípcio. Os signos que ele gravou na pedra para medir a luz por dentro das pessoas, chamaram-se hieroglifos. Mais tarde veio outro homem sozinho que tornou estes signos ainda mais fáceis. Fez 22 signos que bastavam para todas as combinações que há ao Sol.
Este homem sozinho era da minha raça, era um fenício. Cada um dos 22 signos era uma letra. Cada combinação de letras uma palavra. Mais centenário das palavras, mais todos os dias fazendo-os que foram inventadas as palavras. É preciso festejar todos os dias o centenário das palavras. Mais valor das palavras, mais há palavras que fazem bater mais depressa o coração, todas as palavras umas mais do que outras, qualquer mais do que todas. Conforme os lugares e as posições das palavras. Segundo o lado de onde se ouvem, do lado do sol ou do lado onde não dá o sol. Cada palavra é um pedaço do universo. Um pedaço que faz falta ao universo. Todas as palavras juntas formam o universo. As palavras querem estar nos seus lugares. Mas nós e as palavras, mas nós não somos do século de inventar as palavras. As palavras já foram inventadas. Nós somos do século de inventar outra vez as palavras que já foram inventadas. Mas as palavras e eu mais gasto os dias a experimentar lugares e posições para as palavras. É uma paciência de que eu gosto. É o meu gosto. Tudo se passa aqui pelas palavras, todos os gostos. Colei algumas de estas paciências com palavras. São estas as palavras que trago aqui. Ainda não estão prontas, são pedaços de coisas, aqui e ali, como um rapaz novo, como uma rapariga nova. Como os cavalos quando ainda são pitais, às vezes, já que se trata de um cavalo, mas também se vê que ainda não está concluído. As pernas cresceram mais depressa do que a espinha. A cabeça muito grande é que já está do tamanho em que há de ficar. Tudo se aguenta de pé provisoriamente, ainda não está pronto, vê-se perfeitamente que ainda não é tudo. Agarrei uma mancheia de palavras e espalhei-as em cima da mesa. Ficaram em esta posição, mais parabola, mais a humanidade abriu alas, as duas grandes alas da humanidade. Uma à direita, a outra à esquerda. Embaixo a terra, em cima o sol. Vai acontecer qualquer coisa, os que passam vão mais depressa, os outros já estão à espreita. As duas grandes alas da humanidade, lá estão as duas em frente uma da outra. Não levantemos braços. Não virem as cabeças. Embaixo a terra, em cima o sol. Ainda não chegou o homem que sabe viver. As duas grandes alas da humanidade querem ver com olhos da cara o homem que sabe viver. As duas grandes alas da humanidade não querem senão ver com os olhos da cara o homem que sabe viver. Embaixo a terra, em cima o sol. Jesus Cristo desce sozinho por entre as duas grandes alas da humanidade. As duas grandes alas da humanidade estendem os braços para Jesus Cristo. Uma das duas alas acusa a outra ala, e esta acusa aquela. Jesus Cristo desce sozinho por entre as duas grandes alas da humanidade, sem se aproximar de uma nem da outra. As duas grandes alas da humanidade. Jesus Cristo acabou de passar por entre as duas grandes alas da humanidade, sem se ter aproximado de uma nem da outra. As duas grandes alas da humanidade. Embaixo a terra, em cima o sol.
Mais uma cruz na encruzilhada, mas quando acabou a Purébala, as duas grandes alas da humanidade desconjunctaram-se. Havia uma cruz na encruzilhada. A cada um que passava dizia o Cristo de pedra, em vez de ter morrido em uma cruz, por ti, antes tivesse pegado na lança que me abriu o peito, para com ela te rasgar os olhos da cara. Para deixar entrar claridade para dentro de ti pelos buracos dos teus olhos rasgados. Tudo quanto eu te disse ficou escrito e é tudo ainda hoje tenho para te dizer. Se me fiz crucificar para te o dizer, porque não te deixas crucificar para saberes como eu te o disse. Não posso, por mais que tente, livrar uma das mãos. Pregaram-me-as bem, como se prega um crucificado, não posso, por mais que tente, livrar uma das mãos, para te sacudir a cabeça quando vieres ajoelhar-te aqui aos pés da minha cruz. Se fosse o teu orgulho de joelhos, ainda era o teu orgulho, mas são as tuas pernas dobradas com o peso do ar. Não tenho uma das mãos livre para te empurrar de aqui da minha cruz até ao teu lugar lá embaixo na terra. Levanta-te, homem. No dia em que tu nasceste, nasceu no mesmo dia um lugar para ti, lá embaixo na terra. Esse lugar é o teu. O teu lugar é a tua fortuna. O teu lugar é a tua glória. Não deixes o teu lugar vazio, nem te deixes perrais sem lugar. Não te alejes a procurar outras fortunas que não terás. A uma só para ti é a única que há para ti, não serve senão para ti, não serve para os outros. É por isto que ela é a tua fortuna. Porque vieste ajoelhar-te aqui aos pés da minha cruz. Foi porque a tua cabeça se encheu de dúvida. Tanto melhor. Aproveita agora que tens a dúvida dentro da tua cabeça, aproveita a sorte de teres a dúvida dentro da tua cabeça. Não te canses de ter esta sorte. Não tenhas medo de estares a ver a tua cabeça a ir diretamente para a loucura, não tenhas medo. Deixa-a ir até a loucura. Ajuda-a a ir até a loucura. Vai tu também pessoalmente, com a tua cabeça até a loucura. Vem ler a loucura escrita na palma da tua mão. Fecha a tua mão, com força. Agarra bem a loucura dentro da tua mão. Se não, se tens medo da dúvida e te pões a fugir de ela por mor da loucura que já está à vista, se não começas desde já a desbastar a fantasia que cresceu no lugar marcado para ti, lá embaixo na terra, se não pretendes transformar essa fantasia em imaginação tranquila e criadora, um dia a loucura virá pelo seu próprio pé bater à tua porta, e tu, desprevenido, e tu sem mãos para a esganar, porque a loucura já será maior do que na palma da tua mão, porque a loucura será maior do que as tuas mãos, porque a loucura poderá mais do que tu com as tuas mãos, e ela fará de ti o pior de todos, por não teres sabido servir-te de ela como tu devias sabê-lo querer. Mais fim de dia mais um por um, toda a humanidade ouviu a cruz da encruzilhada, e a cada um parecia-lhe reconhecer aquele modo de falar. Havia oliveiras à beira da estrada para a gente se encostar. Antes de cada um chegar a casa havia um chafariz para matar a sede. Eu não sabia que o chafariz tinha tanto que ver. Havia muitos soldados por causa das raparigas a encher as bilhas. Depois o sol começou a ficar muito encarnado e cada vez maior por detrás das dunas, muito encarnado,
e deixou-me sozinho em cima do muro. Do lado do mar ouvia-se uma nora a puxar água. O boi tinha os olhos guardados para não entontecer. Os alcatruzes da nora subiam por um lado e desciam pelo outro lado como ontem. A música da nora só tem uma volta. Todos os dias. Amanhã também, os alcatruzes da nora vão subir por aqui e descer por lá. Todos os dias. Embaixo a terra, em cima o sol. Quando olharam para trás, a cruz da encruzilhada já estava muito longe. Era necessário acertar a vista para a reconhecer. Mas, era sem dúvida ela, a cruz inconfundível, aquele onde cabe um homem inteiro e de pé. Mais fim da primeira parte, mais confidências, mais mãe. A oleografia está a entornar o amarelo do deserto por cima da minha vida. O amarelo do deserto é mais comprido do que um dia todo. Mãe? Eu queria ser o Arabi. Eu queria raptar a menina loira. Eu queria saber raptar. Dá-me um cavalo, mãe. Até a palmeira verde esmeralda. E o anel. A minha cabeça amolece ao sol sobre a areia movediça do deserto. A minha cabeça está mole como a minha almofada. Há uns signos dentro da minha cabeça, como os signos do egípcio, como os signos do fenício. Os signos destes já tinham antecedentes e eu ainda vou para a vida. Não há muros para que haja estrada. Não há muros para pôr cartazes. Não está a mão de tinta preta a apontar por aqui. Só a sombra do sol nas laranjeiras da outra margem, e todas as noites o sono chega roubado. Mãe? As estrelas estão a mentir. Luzem quando mentem. Mentem quando luzem. Estão a luzir, ou mentem. Já ia a cuspir para o seu. Mãe? A minha estrela é doida. Coube-me nas sortes a estrela doida. Mãe? Dá-me um cavalo. Eu já sou o galope. Há uma palmeira, mãe. O que quer dizer um anel? Tem uma esmeralda. Mãe? Eu quero ser as 3 oleografias. Asterisco, 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 mãe. Em cima das estátuas está o verbo ganhar, mãe. Será para mim. Quando passo pelas estátuas fico parado. A olhar para cima das estátuas. Fico parado a subir. Não sei quem me agarra para me levantar ao ar, agarram-me por debaixo dos braços para me levantar ao ar. Para eu ver o verbo ganhar em cima das estátuas. Asterisco, 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 mãe. Eu não sei nada. Eu não me lembro de nada. Ah! Lembrou-me. Lembrou-me de ter ajudado a levar pedras para as pirâmides do Egito. Também me lembro de me ter chamado José, antigamente, com meus irmãos e uma mulher. Mãe? Estou a lembrar-me. Tu já foste a menina loira. Eu já fui o menino verdadeiro a quem tu davas de mamar. Eu já estive contigo na 3ª oleografia. Lembro-me exatamente. Quando tu me beijavas, o sol não doía tanto na minha pele. Mãe? Estou a lembrar-me. E as tardes quando íamos todos juntos soltar palavras no cais e ver chegar mais laranjas.
Outras vezes juntávamo-nos na praia para nadar melhor do que os outros e deixar o sol queimar quem mais merecesse. Já as laranjas estavam contentes com o que chegasse primeiro. O melhor jovem ganhava a melhor rapariga. Os outros sabiam aquele a que tinham ganhado. Eu tinha ganho a minha. De uma vez, quando deixávamos o cais, entornou-se o cesto das tangerinas. Foi a alegria. E uma das raparigas peou com acentos circunflexos esse a cantar o sucedido as tangerinas a rolar pro mar, tan 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 que estanque tangerina bola tangerina boia tangerina ai na tangerininha pacote roto batuque no quintal da nora e o dique e o duque e o aqueducto do cocorrei carmim e tamarindos e amarelos de marramitele e lá e acolá. Asterisco, 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 mãe. Vem ouvir a minha cabeça a contar histórias ricas que ainda não viajei. Traze tinta encarnada para escrever estas coisas. Tinta cor de sangue, sangue. Verdadeiro, encarnado. Mãe? Passa a tua mão pela minha cabeça. Eu ainda não fiz viagens e a minha cabeça não se lembra senão de viagens. Eu vou viajar. Tenho sede. Eu prometo saber viajar. Quando voltar é para subir os degraus da tua casa, um por um. Eu vou aprender de cor os degraus da nossa casa. Depois venho sentar-me a teu lado. Tu a cocerres e eu a contar-te as minhas viagens, aquelas que eu viajei, tão parecidas com as que não viajei, escritas ambas com as mesmas palavras. Mãe? Ata as tuas mãos às minhas e dá um nó cego muito apertado. Eu quero ser qualquer coisa da nossa casa. Como a mesa. Eu também quero ter um feitio que sirva exatamente para a nossa casa, como a mesa. Mãe? Passa a tua mão pela minha cabeça. Quando passas a tua mão na minha cabeça é tudo tão verdade. Mais segunda parte mais a viagem ou o que não se pode prever mais a eternidade existe mas não tão devagar. Quadrado Azul, 1917. Mais Paris e eu mais um dia foi a minha vez de ir a Paris. Foi necessário um passaporte. Pediram a minha profissão. Fiquei atrapalhado. Pensei um pouco para responder verdade e disse a verdade, poeta. Não aceitarão. Também pediram o meu estado. Fiquei atrapalhado. Pensei um pouco para responder verdade e disse a verdade, menino. Também não aceitarão. E para ter o passaporte tive de dizer o que era necessário para ter o passaporte, isto é uma profissão que houvesse. E um estado que houvesse. Mais partida para Paris mais a despedida os vizinhos deram-me o melhor conselho, juízo. Mais Paris mais em Paris é tudo de carne e osso o Sacré-Cœur, o Sena e a Torre Eiffel as casas, as pessoas, os domingos e os outros dias. Há em Paris uma rocha tarpeia que não é feita de rocha, é feita de domingos e dos outros dias. Mas quando digo eu não me refiro apenas a mim mas a todo aquele que couber dentro do jeito em que está empregado o verbo na primeira pessoa. Mais liberdade mais quando entrei na cidade fiquei sozinho no meio da multidão. Em redor as portas estavam abertas.
A multidão entrava naturalmente pelas portas abertas. Por cima das portas havia tabuletas onde estava colada aquela palavra que sobe liberdade. Entrei por uma porta. Entrei como uma farpa. Era uma ratoeira, mãe. Era uma ratoeira. Se eu tivesse entrado como uma agulha, podia ter saído como uma agulha, mas entrei como uma farpa, fiz sangue verdadeiro, já não me esquece. Aconteceu exatamente. Dei um mau jeito nos rins por causa da ratoeira. Ainda me lembro da palavra liberdade. Mãe, vou contar-te como foi. Havia 2 vasos iguais. Um tinha um licor bonito. O outro parecia ter água simples. Um tinha a felicidade, o outro não tinha a felicidade. Era a sorte. A casa estava cheia de gente. Ninguém queria ser o primeiro a começar. Depois, começaram a beber o licor. Diziam coisas tão felizes. Coisas quentes que enchem a cabeça toda e deixam os olhos escancarados. Eu vi-os, mãe. Estavam a aumentar a olhos vistos, juro-te. Os que beberam do outro vaso não divertiam ninguém. Iam-se logo embora. E ninguém já se lembrava deles. Só ficaram os que gostavam do licor. Eu fiquei com estes. Eu também bebi do licor. Não imaginas, mãe? Nunca subi tão alto. Ainda mais alto do que o verbo ganhar. Havia uma rã que tinha entrado comigo ao mesmo tempo. A rã também estava a aumentar. Depois, quando já estava quase do tamanho de um boi, a rã estourou. Coitada! Como antigamente, em latim. Então, pus-me logo a escorregar desde lá de cima, até onde eu já tinha amarinhado, desde mais alto do que o verbo ganhar. A escorregar, a ser necessário escorregar, a querer por força escorregar, a custar imenso escorregar, a fazer doer escorregar, a escorregar o verbo desinchar. O verbo desinchar dura muito tempo. No fim do verbo desinchar é outra vez a terra, cá embaixo. Mais fim da segunda parte, mais confidências, mais mãe. Doí-me o peito. Bati com o peito contra a estátua que tem em cima o verbo ganhar. Ainda não sei como foi. Eu ia tão contente. Eu ia a pensar em ti e no verbo saber e no verbo ganhar. Estava tudo a ser tão fácil. Já estava a imaginar a tua alegria quando eu voltasse a casa com o verbo saber e o verbo ganhar, um em cada mão. Doí-me muito o peito, mãe. Passa a tua mão pela minha cabeça. Mãe. Já não volto à cidade sem ir contigo. Para a cidade ser bonita. Irmos os 2 juntos de braço dado, e andarmos assim a passear, para ver como tudo está posto na cidade por causa de ti e de mim e por causa dos outros que andam de braço dado. Mãe, dais essa metade que tu sabes do que é necessário saber, dais essa metade que tu sabes tão bem. Para eu pensar na outra metade. Se não houvesse senão homens e saltimbancos, eu ia buscar a outra metade, mas os saltimbancos estão vestidos como os homens, e os homens estão vestidos como os saltimbancos,
ambos estão vestidos de uma só maneira, não sei quais são os homens nem os saltimbancos, elas também não o sabem, não há senão losangos de arlequim. Mãe? Quando eu vinha para casa a multidão ia na outra direção. Tive de me fazer ainda mais pequeno e escorregadio, para não ir na onda. Perguntei para onde iam tão unidos, assim, com tanto balanço. Responderam-me, para diante. Para a frente. Iam para diante. Iam para a frente. Fiquei a pensar na multidão. O meu anjo da guarda disse-me, pronto. A multidão já passou, levou um quarto de hora a passar. A multidão não é senão aquilo que levou um quarto de hora a passar. Pronto. Já está vista. Anda de aí. O meu anjo da guarda está sempre a dizer-me, de que estás à espera. Vá, anda. Começa já. Começa já a cuidar da tua presença. Não sei o que o meu anjo da guarda quer que eu adivinhe em tais palavras. Outras vezes, o meu anjo da guarda pede-me para que seja eu o anjo da guarda dele. Mãe? Hoje acordei todo virado para diante. Assim, como tu o compreendes, mãe? Vi as coisas do ar que havia, as coisas que estavam focadas com o ar de hoje. As lembranças já estão inteiras, muito poucos os minutos falsos. Fiz todas as horas do sol e as da sombra. Ao chegar à noite estive de acordo com o sol no que houve desde manhã até ser bastante a luz por hoje. Depois veio o sono. E o sono chegou a horas. Antes do sono ainda houve uma imagem, um leão a dormir. Na verdade, não há sono mais bem ganho do que o de um leão a dormir com restos de sangue ainda no focinho, como os leões de pedra que há nas escadarias por onde se sobe depois da batalha. Mais retrato da estrela que guiou o filho pródigo na volta à casa paterna. Mais na praia uma menina perguntou-me se eu era rico. Estava de gatas e muito longe, a perguntar-me se eu era rico. Asterisco, 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 asterisco. Todas as manhãs ia brincar com os vizinhos para a sombra da igreja. Depois do almoço a sombra era do outro lado. Asterisco, 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 asterisco. Quando as meninas corriam no jardim, os cabelos e os vestidos ficavam para trás. Asterisco, 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 asterisco. A rapariga das laranjas tinha uma linda voz para vender laranjas. As pessoas ficavam com as laranjas na mão a ouvi-la. Asterisco, 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 asterisco. A laranjeira ao pé da nora já me conhecia, punha-se a fingir que era o vento que a fazia mexer. Asterisco, 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 asterisco. Acho mais sinceros os dias de chuva. Nos dias em que chove ponho-me a pensar que não sou eu só que vivo arreliado. Depois, o cheiro da terra molhada é que me faz de novo animar. Asterisco, 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 asterisco. Às vezes ponho-me a pensar em coisas que eu nunca vi. Naturalmente só há muito longe, nas outras terras. Asterisco, 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 asterisco. Estou à espera de ser grande para ver se o que eu penso é verdade ou não. Se não for, mato-me.
Asterisco, 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 asterisco. Gosto mais dos bois de barro que dos bois verdadeiros. Asterisco, 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 asterisco. O gabão do jardineiro era forrado de azul. Asterisco, 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 asterisco. A rosa encarnada cheira a branco. Asterisco, 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 asterisco. Quando vejo o CO com acento circunflexo R de rosa, parece que se referem a mim. Mais confidências, mais bom dia, mãe. Bem nos tinham dito, esperem. Foi o que nos tinham dito. E nós esperamos. Ah! Que sempre tive a certeza que havia de chegar o descerrar do escuro. Antero, Sanetos. A eternidade e um instante é a mesma coisa. Santo Agostinho. Bom dia, mãe. Senta-te ao meu lado, que eu vou contar-te a viagem que eu fiz. Dá-me a tua mão para que eu a conte bem. Dei a volta ao mundo, fiz o itinerário universal. Tudo consta do meu diário íntimo, onde é memorável a viagem que eu fiz desde o universo até ao meu peito cotidiano. Vim de muito longe até ficar dentro do meu próprio peito e defendido pelo meu próprio corpo. Durante a viagem encontrei tudo disposto de antemão para que nunca me apartasse dos meus sentidos. E assim aconteceu sempre desde aquele dia inolvidável em que reparei que tinha olhos na minha própria cara. Foi precisamente nesse dia inolvidável que eu soube que tudo o que há no universo podia ser visto com os dois olhos que estão na nossa própria cara. Não foi, portanto, sem orgulho que constatei que era precisamente por causa de cada um de nós que havia o universo. E assim foi que, todas as coisas que a princípio me pareciam tão estranhas, começaram logo desde esse dia inolvidável a dirigirem-se-me e a interrogarem-me, quando ainda ontem era eu que lhes perguntava tudo. Foi-me fácil compreender que o universo era precisamente o resultado de haver quem tivesse olhos na própria cara. Muito maior foi o meu orgulho, portanto, quando tive a certeza de que hoje o universo esperava ansiosamente por cada um de nós. Ontem, cada um de nós viajava por todas as partes do universo, com aquele desejo legítimo de se encontrar, e se a viagem demorou mais do que devia é porque não seria fácil acreditar imediatamente que cada um de nós estava, na verdade, em todas as partes do universo. Confesso que não pude supor logo de entrada que o papel de que seríamos incumbidos cá na Terra fosse precisamente o mais importante de todos. Ainda ontem o universo me parecia um gigante colossal capaz de me atropelar sem querer, e enquanto eu procurava a maneira de não ficar espezinhado pelo gigante, quem poderia, mãe, ter me convencido de que éramos nós próprios o gigante? Todas as coisas do universo aonde, por tanto tempo, me procurei, são as mesmas que encontrei dentro do peito no fim da viagem que fiz pelo universo. Mais terceira parte mais o regresso ou o homem sentado mais ao Joaquim Graça mais a flor mais J travaioliten que J peux elimiu que J peux, tout la journée. J dan tout em a mesure, tu mesmo oens. Eapris. Si se que JIFN este paz bom, JN em sui plus rispano sabliu, se este que JN é peux vraiemen paz fermiu.
Henri Matisse. Pede-se a uma criança: desenhe uma flor. Dá-se-lhe papel e lápis. A criança vai sentar-se no outro canto da sala onde não há mais ninguém. Passado algum tempo, o papel está cheio de linhas. Umas em uma direção, outras em outras, umas mais carregadas, outras mais leves, umas mais fáceis, outras mais custosas. A criança pôs tanta força em certas linhas que o papel coeça e que não resistiu. Outras eram tão delicadas que apenas o peso do lápis já era demais. Depois a criança vem mostrar essas linhas às pessoas, uma flor. As pessoas não acham parecidas estas linhas com as de uma flor. Contudo, a palavra flor andou por dentro da criança, da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, à procura das linhas com que se faz uma flor, e a criança pôs no papel algumas de essas linhas, ou todas. Talvez as tivesse posto fora dos seus lugares, mas são aquelas as linhas com que Deus faz uma flor. Acerca da pintura de Cézanne e de Matisse, ele vous donne la sécurité. Charles Pekin. Sécurité MF, la sécuritas, confiance, tranquillité d'esprit trisaltant de l'idée, que o UN a de perio a craindre, l'industrie a besoin de sécurité. Petit Larousse. Mais a minha vez mais tu separeras lateira do feu, li subtil de pais doucemen avec grande industrie. Hermes Trismegista. O desenho das crianças é como o das pessoas que não sabem desenhar. Ambos dizem, mas não sabem o que dizem. Não sabem desembaraçar as linhas de uma coisa das linhas das outras coisas que veem ao mesmo tempo dentro da mesma palavra. A prova é que não são capazes de imitar o que da primeira vez lhes escorregou do corpo pela mão para o papel. Eu próprio, apenas agora começo a saber recordar o que foram os meus desenhos de há 10 e 20 anos, quando fiz uns traços em pedaços de papéis que guardarão. Escuto estes desenhos como a um homem, do campo que diz, sem querer, coisas mais importantes do que o que está a contar, e que põe tudo à mostra sem dar por isso. Através destes desenhos sigo grafologicamente o meu instinto à espera da minha vontade, a minha querida ignorância a aquecer ao sol e a transformar-se na minha vez cá na terra. Mais fim da terceira parte. Mais uma frase que sobejou mais quando copiei pela última vez a invenção do dia claro. Sobejou uma frase que não me recordo a que alturas pertence. A frase é esta: há sistemas para todas as coisas que nos ajudam a saber amar, só não há sistemas para saber amar. Nota: seguem-se as demarches para a invenção. Foi-nos completamente impossível incluir na presente edição as demarches. No entanto, reproduzimos como espécimen a mais antiga de todas para que o leitor se convença do seu interesse cotidiano e imediato. Esta, como em todas as outras demarches para a invenção, é flagrante a maneira como se representa a fortuna que nos rodeia todos os dias. Mas a verdade mais Jane é cloy que les histoires d'un les témoins se feraient égorger. Pensez, Pascal. Eu tinha chegado tarde à escola. O mestre quis, por força, saber por quê. E eu tive que dizer, mestre. Quando saí de casa tomei um carro para vir mais depressa, mas, por infelicidade,
diante do carro caiu um cavalo com um ataque que durou muito tempo. O mestre zangou-se comigo, não minta. Diga a verdade. E eu tive de dizer, mestre. Quando saí de casa, minha mãe tinha um irmão no estrangeiro e, por infelicidade, morreu ontem de repente e nós ficamos de luto carregado. O mestre ainda se zangou mais comigo, não minta. Diga a verdade. E eu tive de dizer, mestre. Quando saí de casa, estava a pensar no irmão de minha mãe que está no estrangeiro há tantos anos, sem escrever. Ora, isto ainda é pior do que se ele tivesse morrido de repente, porque nós não sabemos se estamos de luto carregado ou não. Então o mestre perdeu a cabeça comigo, não minta, ouviu. Diga a verdade, já LHO disse. Fiquei muito tempo calado. De repente, não sei o que me passou pela cabeça que acreditei que o mestre queria efetivamente que lhe dissesse a verdade. Criança como eu era, pus todo o peso do corpo em cima das pontas dos pés, e com o coração à solta confessei a verdade, mestre. Antes de chegar à escola há uma casa que vende bonecas. Na montra estava uma boneca vestida de cor de rosa. Mestre. A boneca estava vestida de CO com acento circunflexo R de rosa. A boneca tinha a pele de cera. Como as meninas. A boneca tinha os olhos de vidro. Como as meninas. A boneca tinha as tranças caídas. Como as meninas. A boneca tinha os dedos finos. Como as meninas. Mestre. A boneca tinha os dedos finos. José de Almada Negreiros asterisco 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 em 1 acto 23, 2 o andar 3 actos antes de começar um acto os outros 3 actos asterisco 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 o Mendes a Engomadeira Hércules da Silva a cena do Odeio Saltimbancos Mima Fatax Salafemi Electric o quadrado azul asterisco 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 demarches para a invenção do dia claro da arte de atravessar a multidão, com apontamentos sobre o que eu quis dizer. Pobreza voluntariadados arbitrários para a futura aristocracia asterisco 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 as 3 idades de cada um as 3 idades de cada um é o ovo de Colombo. Dr. F. Alves de Azevedo. Asterisco 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 o menino de olhos de gigante feito com a pretensão de poema universal. Com uma posição geográfica portuguesa na forma poética da tonteria popular. Acabada de imprimir aos 30 dias do MEZ de novembro de 1921, nas oficinas da Sociedade Nacional de Tipografia, Rua do Século, 59, ficando Depositaria Portugal e Brasil, Rua Garré, 58, 60, Lisboa. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book A invenção do dia claro asterisco 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 Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3.
IF a Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted with the permission of the copyright holder. Your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 effective links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8 You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works. Calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email,
Within 30 days of receipt that S/re does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return nor destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund.
If you received the work electronically, the person oriented providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3)
Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions,
all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.